Olá pessoal, tudo bem? Olha, como muita gente tem me pedido para falar sobre Papai Noel, sobre Natal, estamos aqui para fazer um vídeo especial sobre isso, tá bom? Esse é um momento que as pessoas sempre ficam muito, caramba, e aí? Falamos sobre Papai Noel, é mentira, não é fantasia, eu devo continuar alimentando isso no meu filho, o consumismo, como é que a gente faz? Então eu vou contar um pouco e acho que está na hora da gente conversar sobre isso, Até porque muita gente tem me perguntado sobre isso nas minhas caixas de pergunta lá no Instagram, então vamos conversar sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar na nossa cabecinha aqui é lembrar que muito frequentemente as coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa história, impactam bastante na forma como nós gostaríamos de apresentar ou não determinadas coisas para os nossos filhos, Então acho que esse é o momento quando eu sempre falo pra gente que, olha, vamos olhar para dentro, falar sobre filhos é olhar para dentro o tempo inteiro, esse também é esse momento, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente passou por uma experiência de revelação de que Papai Noel não existe quando a gente era criança, que, digamos, tenha sido traumático, ou tenha sido muito doloroso pra gente, ou que a gente se sentiu muito enganado. Às vezes a forma como isso foi trazida pra gente tenha machucado e causado marcas pra gente. E aí, é claro, o nosso movimento natural é falar assim, eu não vou fazer isso com meu filho. É claro, as coisas que nos fizeram sofrer ao longo da nossa vida inteira, a gente tende a falar assim, não, eu não vou fazer. E você rejeita aquela ideia por completo. E eu não estou falando aqui que você deve ou não falar pro seu filho se, que deve acreditar ou não em Papai Noel. Longe de mim ficar ditando regras sobre isso. Mas eu queria trazer esse ponto de reflexão, de até que ponto, às vezes, isso é algo que está ali ainda, que a gente não trabalhou, que ainda está doendo e que quando a gente se lembra, volta a doer, Então, até que limite a gente deveria estar deixando essas coisas impactarem tanto na forma como nós vemos a criação dos nossos filhos. Então vamos lá, existem, por exemplo, pessoas que descobriram que Papai Noel não existia por causa de algum primo que foi lá e deu risada e que ridicularizou você como criança e que você percebeu que você estava sendo enganado ou que aquela criança fez como aquilo tudo tivesse sido algo muito horrível, que você não deveria acreditar jamais em Papai Noel. E esse sentimento de vergonha, de raiva, de desconfiança dos pais, é claro que isso vai fazer com que a gente fique com essas marcas para quando a gente passar por essa experiência com os nossos próprios filhos. Às vezes isso aconteceu com você. No meu caso, particularmente, eu não lembro direito quando que eu comecei a desconfiar ou quando que eu de fato soube que Papai Noel não existia. Eu imagino que tenha sido alguma coisa mais gradual, que eu fui crescendo e acabei vendo presente escondido. Eu acho que foi algo nesse sentido assim. E aí eu acabei realmente, tá legal, Papai Noel não existe. Não ficou nada, nenhum sentimento de, meu Deus, eu fui enganado, eu fui traído. E se você se sentiu dessa forma, você não tá errado, tá? É isso que eu queria dizer também. Se você se sentiu dessa forma, esse sentimento é genuíno, mas a gente precisa olhar para ele, A gente às vezes precisa fazer pazes com as coisas que aconteceram no nosso passado também, para que isso nos liberte em tantas outras coisas das nossas vidas, principalmente na relação com os nossos próprios filhos, Então, esse é um ponto importante que eu queria conversar com vocês hoje aqui, tá bom? Então, existem pessoas, por exemplo, que sabem da história da criação do Papai Noel e sabem que, por causa disso, não querem que o seu filho saiba e não querem que os seus filhos, que eles participem disso. Sabem que, por exemplo, toda essa história de Natal, de Papai Noel, tem uma carga muito pesada no consumismo, não quer isso para a vida dos seus filhos. Tá tudo bem também. Tem pessoas que não querem mentir de forma alguma para os seus filhos, encaram você falar ou incentivar a fantasia do Papai Noel como uma mentira, como mais uma mentira para os seus filhos, e que tudo tem que ser 100% verdadeiro, reto e direto com os seus filhos. E eu, particularmente, penso de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que eu penso de uma forma certa ou errada, mas eu acho que as crianças, elas precisam de fantasia, Isso é importante para elas. Elas precisam crer em outras coisas, em seres mágicos, e a gente aqui em casa, particularmente, a gente incentiva super as crianças a acreditarem em fantasias e tudo mais, mas a gente não fica contando histórias para tentar fazer remendos e tentando, meu Deus, ele vai descobrir. Não, é o mito que eles criaram, entende? Eu não dei nada pronto para eles, que isso é inclusive um grande problema que muitas pessoas veem também no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, na Fada do Dente, porque é um pacote de uma mitologia, vamos dizer assim,
que é entregue pronta para a criança, ela não precisa criar. A gente sempre passou de forma diferente porque a gente nunca ofereceu isso. A gente sempre deixou eles livres para criarem aquilo que eles bem entendiam, né? É claro, vai ter influência nossa, vai ter influência do entorno, mas isso é a vida, né? A vida real é essa, vai ter sempre influência da sociedade, do entorno, da gente. Tá tudo bem. Então, para eles, por exemplo, o Coelhinho da Páscoa. O Coelhinho da Páscoa não está aliado a essa criatura mágica que vai dar chocolate à beça para eles durante a Páscoa. É um serzinho da floresta que aparece lá e deixa frutos, né, frutas secas, deixa ali algumas coisinhas, alguns docinhos diferentes. Nunca está aliado a essa coisa mercadológica, sabe? Mesma coisa para a Fada dos Dentes. A gente nunca quis que a Fada dos Dentes deles fosse aquela coisa aliada com dinheiro. Não, esconde embaixo do travesseiro o dinheiro e tudo mais. Então, lá em casa, por exemplo, a gente tem uma portinha mágica, que na verdade é um portal que vai para o mundo da fantasia, o mundo dos elfos e das fadas. Então, através daquele portal, por exemplo, quando cai algum dente, eles colocam na porta e no dia seguinte eles têm uma pedra preciosa que a fada deu para eles ali, que ela deixa ali na portinha, né, através daquele portal mágico. Eles já tiraram aquilo da parede e já viram que não tem nada ali. Então eles falam assim, mas isso aqui não é de verdade, não? Aí o que a gente faz? A gente não entra em pânico, a gente fala, caramba, hein? O que deve ser isso, hein, filho? E aí eles mesmos constroem essa ideia de que, não, peraí, isso aqui eu acho que deve ser um portal, não funciona quando a gente está olhando, quando a gente arranca, então isso só vai funcionar quando elas passam aqui usando a mágica delas. Então é isso que eu gosto muito de ver nas crianças, sabe? Quando elas constroem toda essa narrativa, essa fantasia e vivem isso. A mesma coisa, então, acontece com o Papai Noel. Eles têm essa ideia do Papai Noel ser esse senhor bondoso, que cuida das crianças, que adora crianças e que gosta tanto das crianças que quer presenteá-las nessa época do ano e que faz isso por pura bondade. E isso é uma coisa importante que a gente faz aqui em casa. A gente não alia o Papai Noel ao bom comportamento. Então, pra gente, ele não é esse velho moralista que, se você se comportou bem, eu vou te dar um presente. Se você não se comportou bem, eu vou te dar um pedaço de carvão. Então, pra gente, isso não existe. Ele só é um cara muito legal, que tem lá a sua fábrica, de acordo com os meninos, de várias criaturas mágicas, não apenas elfos, mas várias criaturas mágicas da floresta ajudam ele a construir, a conseguir carregar e transportar esses brinquedos. Eles super se preocupam, inclusive, com o Papai Noel, porque sempre na véspera de Natal, eles deixam ali um copinho de leite de noite antes de dormir, um pratinho com biscoito e botam um legume que tiver ali para as renas do Papai Noel. E aí, é claro, a gente gosta de incentivar isso, né? Então, no dia seguinte, a gente vai lá, eu como um pedaço daqueles biscoitinhos, bebo um pouco daquele leite, a gente dá aquela, né, como se alguém estivesse ali e consumido aqueles produtos que os meninos ofereceram, sabe? E aí os presentes estão ali na árvore de Natal. Então, pra gente, isso é muito especial porque é algo que foi construído muito com a participação deles e que não tem essa coisa do troca de ser um bom menino, de ser isso. Inclusive, antes da pandemia, né, os meninos já iam em shoppings e conversar com o Papai Noel na época do Natal e tudo mais, e a gente lembra uma vez específica quando um Papai Noel perguntou para eles, vocês se comportaram, vocês fizeram bagunça e tudo mais, e como eles nunca tiveram isso, né, nunca tiveram medo de esconder aquilo que eles fazem, eles contaram, não, então ontem a gente brigou, eu bati no Gael e tudo mais, não sei o que, e o Papai Noel mandou essa, vocês estão se batendo, não vou poder dar presente para vocês têm que ser bons meninos. E aí o que o Dante fez? Não, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, né? A gente tem esses problemas, a gente aprende e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode ser castigado por causa disso. E o Papai Noel ficou meio, né? Peraí, deu aquela desconcentrada porque, né, saiu do protocolo normal que acontece quando as pessoas aliam o comportamento do Papai Noel. Mas é isso que a gente acredita por aqui. E eu acho que é isso que é importante, sabe? Que a gente crie, enfim, essa história, essa narrativa, que a gente tome as nossas decisões sabendo que isso tem a ver, é claro, com todo o entorno, mas que a gente tente também respeitar ao máximo a inocência, a infância, o direito deles de sonhar, de ter as fantasias deles. E se você acha que o Papai Noel não cabe, tudo bem também, né? Mas eu acho que uma coisa que é importante também que eu queria trazer aqui, se você é uma pessoa, por exemplo, que os seus filhos não acreditam desde sempre em Papai Noel, conversa com eles sobre gentileza, sabe? Porque existem muitas crianças que colocam isso para as outras crianças, principalmente quando estava com a coisa de escola e tudo mais, e aí sempre tem uma criança que, sabe, já não acredita ou sabe que é mentira e que não sei o quê, dependendo de como que foi contado para elas, e ela vai querer
falar para todas as outras crianças. E talvez isso não seja muito gentil, né? Então, eu acho que sempre vale, inclusive o Dante está crescendo, daqui a pouco ele vai parar de acreditar, né? Mas ele tem 2 irmãos que acreditam. Então, esse momento é o momento da gente ter essa conversa com os nossos filhos, que eu vou ter muito em breve com o Dante, provavelmente, né? Então, de chegar para ele e falar assim, filho, olha, você sabe que o Papai Noel não existe, mas existem outras crianças que não sabem disso. Existem outras crianças que adoram acreditar e que se sentem muito felizes acreditando nessa magia toda, nessa fantasia toda, como você já ficou muito feliz fazendo isso. Então vamos respeitar essas crianças. Não é para você chegar, contar, falar que não existe, falar que você foi enganado, porque isso só vai ferir o coração das outras crianças. E se tem uma coisa que todos nós aqui, eu aqui fazendo esse vídeo, você que está aí assistindo, quer que você queira que seu filho acredite ou não, a única coisa que a gente pode de fato combinar, que a gente concorda, é que a gente não quer ferir o coração de ninguém, muito menos das crianças, né? Então é isso, queria trazer essa mensagem natalina para vocês aqui. Espero que vocês tenham momentos, dentro do possível, muito felizes em família, respeitando o isolamento social. Por favor, não vão fazer loucura. A gente não tá para ir para fazer loucura, as coisas não estão muito boas, mas vamos tentar da melhor forma possível viver esse momento especial em família, curtir, os nossos valores de família e sermos felizes com aqueles que nós amamos, tá bom? Então, Feliz Natal para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você acha que ele vai contribuir para alguma discussão que você já esteja vendo, manda para as pessoas aí. Vamos continuar aqui nos comentários essa discussão aí. Eu acho que o que importa mesmo é a gentileza. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.